Então vamos lá? Olha, se tem uma pergunta que vocês me fazem pra caramba aqui nesse canal, é como que eu faço para escolher boas ações para começar o meu estudo ali, né? Porque muitas vezes a gente tem uma gama aí de 400 empresas na Bolsa de Valores, IPO novo todo dia. Como é que a gente faz para separar o joio do trigo ali? Olha, existem diversas formas de fazer isso. Eu vou tentar explicar como é que a gente faz essa triagem inicial, como é que a gente toma a decisão de investir. Não é uma coisa que eu conseguiria explicar em um único vídeo, né? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas nesse evento que eu vou fazer agora de 3 dias, né, 17, 18 e 19 de março, se você quiser aprender a investir mesmo, de maneira segura, e aí fazer uma análise completa de uma empresa ali, segundo os fundamentos aí de Benjamin Graham e tal, porque tem diversas correntes também disso, né, de como que a gente escolhe uma ação, você pode se inscrever aqui de graça nesse evento que eu vou fazer no dia 17, 18 e 19 de março. Você tem que estar aqui às 19 horas, não vai ficar salvo, quem não participar perdeu, quem não entrou nos grupos aqui não vai receber o link e perdeu, tá? Mas antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer uma triagem inicial dessas ações. O mais importante é você se lembrar que a Bolsa de Valores não é uma coisa recente, tá? A gente precisa sempre resgatar a história para você entender por que algumas coisas são da maneira que elas são. A Bolsa de Valores começou em 1487, se não me engano, ali mais ou menos na Bélgica, né? E naquele período, as empresas elas tinham que colocar os balanços anuais delas, aquelas informações todas, no papel. Se você se lembra um pouco da história da humanidade, em 1487 não estava nem próximo da internet existir, né? Então não tinha um RI ali das empresas. O que essas empresas faziam era disponibilizar esses documentos ali para quem quisesse dar uma olhada nos balanços e tal da empresa. Ela apresentava números de forma muito menos inteligente, muito menos interessante que hoje em dia. E aí, né, passaram-se os anos, lá para 1970, 1980 ali, a gente ainda tinha muito documento de papel. As próprias ações em si, né, o título ao portador aí, se você der uma olhada nele, vou colocar alguns para vocês verem aqui, eles eram papéis mesmo, é por isso que a gente chama até hoje as ações de papéis. Era um papel ali que dava um percentual daquela empresa, dava direito a um percentual daquela empresa. E aí os caras como ali, os grandes analistas da época, né, o Philip Fisher, o Benjamin Graham e tal, ou o Warren Buffett mesmo, eram todos grandes matemáticos. Você consegue ver aí o Warren Buffett até dando uma aulinha ali pra galera, você olha aquele mundo velho de número no quadro, né? Por quê? Porque era normal na época que grandes matemáticos se interessassem pela Bolsa de Valores. Você imagina, não chegava na sua casa um folheto ali escrito, olha, o PL do Banco do Brasil é tanto, né? Chegava ali o balanço e você tinha que calcular. Então você pegava todas aquelas informações e algumas pessoas foram criando esses indicadores que hoje em dia a gente usa de maneira tão leviana. A gente fala assim, olha, o PL da empresa está em X, o PVP está em X. Antigamente só saber dessa informação já te colocava num patamar muito acima da maioria dos investidores. Na verdade, ainda hoje, tá? Quem realmente sabe sobre indicadores, quem realmente entende o que está fazendo no mercado financeiro, acaba se sobressaindo sobre os demais. E é exatamente esses indicadores básicos, aí, PL, PVP e tudo que a gente tem que usar para fazer a triagem da empresa. Então, quando a gente fala que a gente vai fazer uma triagem ali para escolher as melhores ações da Bolsa de Valores, toda essa triagem começa hoje em dia, né, para o investidor pessoa física, você que não é um cara de fundo aí, profissional, começa para você buscando empresas que estejam dentro de indicadores que você considera aceitáveis. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso na prática de maneira muito rápida, mas antes de mais nada eu quero que você se inscreva nesse canal, porque ajuda bastante a gente aqui, e deixa o seu like aqui no vídeo. Quem é Sardinha Raiz já fez isso, né? O cara faz isso desde o começo do vídeo, mas se você não fez ainda, faz agora, porque eu vou merecer. Eu vou te mostrar aqui que o que eu te ensinei aqui de graça, ninguém te ensina nem em curso pago, tá? Muitas vezes aqui o que eu mostro para vocês e da forma como eu mostro, da técnica que eu mostro aqui, é conteúdo de curso mesmo, e de curso financeiro às vezes até avançado. Eu tenho muitos economistas lá que entram na escola que eu fundei, que é o UVP, e a galera se amarra ali no que eu explico, porque eu vou e trago informações relevantes para o dia a dia do investidor, tá? Lembrando que não basta mais, né, hoje em dia, ser um grande gênio da matemática. Na verdade nunca bastou, tá? Porque mesmo Newton ali, que era um cara extremamente inteligente, né, ele conseguiu perder dinheiro ali na Bolsa de Valores, lá na South Sea Company, morreu frustrado com Bolsa de Valores aí, porque perdeu bastante dinheiro. Então o que a gente vai mostrar aqui não é uma coisa que você simplesmente, por causa de indicadores, depois de fazer essa análise aqui, você pode sair comprando qualquer ação que você quiser. O mais importante é você entender que momento que está essa empresa, como que ela está sendo negociada, estudar essa empresa a fundo, estudar o negócio também, porque às vezes a gente fica cego só por esses indicadores e acaba se atrapalhando. Então aqui a primeira coisa, a gente vir aqui e colocar investidor10.com.br. Eu gosto muito desse site. O mais importante na hora de analisar empresas ali, ou de escolher uma empresa para você investir, é você usar uma ferramenta que seja confiável, uma ferramenta que vai te mostrar números verdadeiros, porque tem muita ferramenta que acaba não atualizando direito, acaba não mostrando números corretos das
das empresas ali, e aí você tem problemas. Eu gosto tanto do Investidor 10 que, sendo bem honesto, eu me tornei um dos investidores dessa ferramenta. Lá ainda é uma startup, né? Mas eu me tornei um investidor lá no comecinho, quando ainda não tinha todas essas informações. Investir dinheiro aqui é uma ferramenta que eu gosto muito e é gratuita, tá? Então aqui agora você clica no site, você vai clicar em ações aqui, vai abrir um submenu, você vai clicar em busca avançada. Aqui tem diversas outras ferramentas, como rankings e tudo mais, mas o que a gente quer aqui é a parte de busca avançada, tá? Na busca avançada, você pode acrescentar mais filtros. Eu vou aqui, ó, aqui a gente tá com PL, a gente tá com PVP, a gente tá com Dividend Yield, que é importante para muita gente, a gente tá com ROI. Para você que não tá familiarizado com esses nomes, o Investidor 10 é um site legal, porque você clica na interrogação aqui, ó, e ele te fala o que é, né? Quanto tempo você levaria para recuperar o capital investido na ação? Demonstra também quanto alguém se dispõe para pagar pelos ativos, né? Então, assim, você vê aqui, cálculo, preço pelo lucro. O que significa isso, né? Você vai pegar o preço pela ação e dividir pelo lucro pela ação. Então você vai saber quantas vezes o mercado está disposto a pagar pelo lucro de uma empresa. É difícil falando assim. Então, essa é a explicação padrão de mercado, mas é difícil falando assim, eu vou te ajudar. Então vamos supor o seguinte, o Raul lucra R$100. Vamos supor que você está disposto a pagar R$1.000 pelo Raul. O Raul lucra R$100 por ano, tá? Você está disposto a pagar R$1.000 pelo Raul. O PL, nesse caso, seria 10. Por quê? Você está disposto a pagar 10 vezes o lucro por uma empresa do que ela vale de verdade. É por isso que a gente fala, quando a empresa está com ânimo muito grande, né? A gente fala, ó, tá esticada. Por quê? Porque às vezes o mercado está pagando 100 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, né? 10 vezes é bem pouquinho. 1000 vezes o lucro de uma empresa. Significa que o mercado está acreditando que o lucro dessa empresa vai crescer bastante. Por quê? Porque senão ele não acreditaria, né? Em pagar 10 vezes o lucro de uma empresa agora, você vai esperar 10 anos para lucrar. Beleza, nesse ponto você até faria. 10 vezes o PL é tranquilo. Agora imagina 100 vezes o PL. Você não tem 100 anos de vida. Como é que você ia recuperar o seu dinheiro investido? Então sempre que uma empresa tem um PL muito esticado, significa que o mercado está disposto a pagar muitas vezes o lucro dessa empresa porque ele acha que o lucro dela vai crescer bastante. E isso às vezes pode estar certo. Se você pega historicamente, por que os investidores fazem isso, né? Você dá uma olhada em Amazon, você dá uma olhada em Facebook, eram empresas que nem lucro tinha, né? E aí de repente elas começam a ter bastante lucro. Então é possível sim que você invista numa empresa que está com PL muito esticado e que ela tenha sucesso. Mas para nossa triagem aqui, a gente vai definir um PL aqui de no máximo 15 vezes. Por quê, né? Porque a gente quer seguir aqui uma linha de segurança. Quando a gente coloca um PL muito esticado, a gente ultrapassa as margens de segurança ali. Se você não é um investidor que já sabe o que está fazendo, que tem muito tempo de mercado, não é o ideal você ignorar completamente as suas margens de segurança. Então aqui o PVP. O PVP é parecido com o PL, né? Só que ele está falando ali de quanto você está pagando pelo valor patrimonial de uma empresa. Difícil de novo, né? Você pegaria ali o preço da empresa e dividiria pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação. Então quando você está comprando uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Vamos novamente no exemplo usando o Raul, que é mais fácil. A gente está aqui na nossa sede maravilhosa, mentira, a gente está na minha casa porque a sede da empresa, como eu estou doente, eu preferi não ir. Então aqui a gente deve ter em patrimônio, nesse lugar aqui a gente deve ter uns R$5.000 em patrimônio. Se você fosse montar uma estrutura igual a essa, você pagaria só R$5.000. Só que você não teria o Raul, você não teria a marca Investidor Sardinha, você não teria um canal com 130 mil inscritos. Então o valor patrimonial da nossa empresa não representa o valor dela inteiro. Quantas vezes o valor patrimonial você estaria disposto a pagar pelo Investidor Sardinha? Então imagina, se a gente tem 5 mil de patrimônio, você pagaria 10 vezes o patrimônio para ser meu sócio? Seria barato, né? R$50.000 ainda estaria? Cara, é menos do que a gente faz de lucro. Entendeu por que é importante cruzar os dois indicadores? Porque aí você vai colocar o tanto lucro, quantas vezes o lucro você está pagando, quantas vezes o patrimônio. Para empresas de tecnologia é normal que esse patrimônio seja pequenininho, porque eu não preciso de muita coisa para fazer dinheiro na internet, né? Agora uma empresa de geração de energia, ela precisa de bastante patrimônio ali. Então por isso o mais importante aqui nesse momento é você entender quantas vezes você está disposto a pagar pelo patrimônio de uma empresa. Porque cada ação ali tem um pedaço do patrimônio embutido. Um pedaço daquilo ali é o otimismo do mercado, é a avaliação do mercado sobre os negócios dessa empresa, mas uma parte daquilo ali também é o patrimônio dessa empresa. Se você fosse pagar 50 mil, por exemplo, fosse a valorização que você está pagando, né, 10 vezes o patrimônio aqui do Investidor Sardinha, se você fosse comprar 1% da empresa, você estaria pagando R$500 ali. Por isso, quando você vai comprar uma ação, você não vê o valor do patrimônio todo, porque está dividido entre diversas ações. Mas é isso que o PVP mede. Então você tem que definir aqui quantas vezes o patrimônio de uma empresa você estaria disposto a pagar. Pro Graham, cara, que era um cara ali muito sério, né, muito respeitado no mercado, ele não estava disposto a pagar mais do que 2 vezes normalmente esse indicador aqui. Então aqui a gente vai dar uma de Graham aqui e vamos colocar aqui 2 vezes, né? Eu vou colocar aqui, ó, você pode puxar tanta barrinha ali
Eu vou colocar aqui 2,5 vezes, vai, para ficar um pouquinho mais fácil, porque senão também fica muito restrito. Então o que a gente está fazendo aqui é, na busca avançada, selecionando quais critérios que a gente aceita numa empresa e quais que a gente não aceita. Olha, o dividend yield, eu não tenho um critério muito forte com isso, porque eu não procuro empresas que pagam dividendos ali. Se você só aceita empresas que pagam, porra, no mínimo 2%, 3% de dividendos, você pode colocar aqui. Vou até colocar para vocês aqui, vou colocar, ó, ficou 2,7 ali, não sei por que razão, coloquei 3 aqui, ficou 2,7. E investidor 10. Ah, deixa o 2,8 ali que tá difícil ajustar isso na bolinha. 2,8. 2,7, tá bom. Então aqui no mínimo 2,7%, ou seja, eu quero só empresas que pagam dividendos, que estão a no máximo 15 vezes do lucro e no máximo 2,5 vezes o patrimônio. Olha o tanto que eu tô sendo restrito aqui, né? E a gente quer empresas que tenham pelo menos um ROI maior aí, talvez, do que a Selic, né? Bem maior um pouquinho, por quê? Porque se for para deixar meu dinheiro investido numa empresa que rentabiliza menos o patrimônio aí do que a Selic, não faz sentido, né? Então a gente escolheu aqui dividend yield, que é aquele critério que a gente vai saber quanto que a empresa está distribuindo de lucro, a empresa que tem que distribuir no mínimo 2,7% de lucro. A gente colocou aqui 2,7% do total dela, não, né? Tá pagando 2,7% em cima do prestação. A gente colocou aqui um ROI de no mínimo 4%, ou seja, uma empresa que está tendo retorno sobre o patrimônio dela. Tem esses 5 mil reais aqui, tá tendo um retorno de pelo menos 4%. É um ROI até baixo, tá? A gente colocou um ROI bem baixinho. Aí eu poderia colocar que eu não quero uma empresa muito endividada. Só que aí quanto mais critérios desse aqui eu coloco, talvez não retorne nenhuma empresa, tá? É importante você lembrar que se você for colocando um monte de critério, pode ser que não exista a empresa perfeita, né? E você vai ter que mexer esses números aqui. Então, além de tudo, eu quero a empresa que esteja crescendo pelo menos o CAGR da empresa no mínimo 5%, vou colocar mais critérios, hein? E eu quero uma empresa que não tenha mais de 2 vezes, né, o patrimônio dela em dívidas. Então, no máximo até 2 vezes, tá? Por quê? 2,7 ali ele colocou de novo, não sei por quê, tá bugado isso aí. Então, eu quero uma empresa que tenha no máximo ali a dívida líquida dela de 2 vezes em cima do patrimônio. Vou até mexer aqui nessa bolinha ali em cima, porque eu não sei qual que ele considera. Acho que ele considera os dois, é só um bugzinho. Então, uma empresa que não tenha mais de 2,1 vezes ali o patrimônio dela em dívida, ou seja, empresa que não esteja tão endividada, né? Se fosse um investidor sardinha aqui naquele nosso exemplo de 5 mil de patrimônio, seria se eu devesse no máximo 10 mil ali, tá? Então, uma empresa que não seja tão endividada, todos esses critérios aqui, e agora eu vou clicar em buscar. E aí, se tiver alguma empresa que se encaixa nesses aspectos aqui, ele vai me retornar. Olha que legal. Então aqui, imediatamente na busca avançada, ele me retorna nada. Por quê? É o que eu disse para vocês. Eu coloquei ali uma série de critérios, né? Uma série de critérios ali que não foi possível ele atender aqui. Então o que eu teria que fazer aqui é porque eu coloquei um crescimento talvez muito alto, algum indicador muito alto. Então eu vou mostrar para vocês, só eu editar aqui, ó, vou colocar 1,6 o CAGR. Nesse caso, já vai me retornar algumas empresas. Olha só, já apareceu a TIM S, já apareceu a Sabesp, já apareceu a Hype3, já apareceu a Wilson Sons. Então aqui, você pode ir mexendo nesses indicadores, né? Por exemplo, ó, se eu colocar que eu aceito uma dívida um pouco mais alta, ou, por exemplo, que eu aceito um CAGR até de 0, talvez. Não quero um crescimento tão grande. Por quê? Porque a empresa sem dívidas, né? Quase sem dívidas, não vai estar crescendo muitas vezes. Ou se eu tirar aqui o dividend yield e colocar, porra, no mínimo 2% de dividend yield, né? Eu posso colocar ali. No mínimo 2, em vez de colocar 3, aí eu vou ter um retorno cada vez maior. O que você tem que fazer, o seu papel aqui, é ir alterando isso aqui até o mínimo que você considera para você encontrar boas empresas. E aí, lógico, você vai abrir essas empresas, por exemplo, a Grendene ali, ou JBS, você vai abrir essas empresas e aí sim você vai fazer uma análise mais aprofundada. Como você pode ver, ela se encaixa aqui em alguns dos nossos critérios. O PL aqui eu fiz errado, olha, por isso também que estava dando problema, tá? É de 0 a 15, eu coloquei de 15 a 100, peraí. Olha o Raul fazendo besteira aqui. Então eu coloquei de 15 a 100, é de 0 a 15, eu quero no máximo 15, por isso também que não teve, né? Empresas com PL mais de 15, então eu posso voltar aqui no nosso indicador, logo vi, né, que eu tava fazendo besteira aqui. Então é no máximo 15, de 0 a 15 o que eu quero, tá? É porque no caso do ROI era no mínimo 4. Ali no PL eu quero de 0, no mínimo 0, né? No mínimo 0 vezes o preço sobre o lucro a 15, que agora apareceu bem mais empresas boas, né? É NBR, Taesa, Camil. Então aqui todas eu posso selecionar, essas empresas estão de acordo com os meus critérios. Olha que loucura. Então aqui a gente só tem empresas que estejam negociadas de 0 a 15 vezes o preço-lucro, então não estão caras. A gente só tem empresas ali que o PVP delas tá até no máximo, né? Tá no máximo
em 2,5 vezes, então tá muito abaixo ali do valor patrimonial às vezes, ou às vezes está dentro desse limite 2,5. A gente tem empresas que estão pagando dividendos, a gente tem empresa com ROE acima de 4, que está bem acima da Selic aí, a gente tem empresa com a dívida sobre patrimônio abaixo de 2,5 vezes, e a gente tem empresas que crescem no mínimo 5% aí nos últimos 5 anos, né? O crescimento anual composto. Cara, olha isso. Aqui, Raul, já está definido? Já são empresas que eu posso investir? Não, mas o caminho é bom, né? Você pode ver que retornou aqui a NBR, retornou Camil, retornou empresas boas, que aqui valeria já o seu estudo. Neoenergia, aqui são empresas que estão num momento muito interessante, e aqui você pode, né, filtrar mais indicadores aqui embaixo, já pode olhar aqui como é que tá a empresa, né? Então, CAGR de lucro, ó, 32 vezes. Então, são empresas que são interessantes aqui, que já valeriam você estudar. Deu para entender? Eu sei que aqui eu não consigo, né, num vídeo desse tamanho aqui, matar todos os critérios que a gente olhar depois aqui, o que a gente ia investigar, mas aqui nessa plataforma aqui você já consegue selecionar as empresas aqui que você quer e já consegue definir algumas empresas para você estudar. Essa ferramenta é muito legal, sério mesmo, uma das coisas que eu mais uso no começo aqui dos vídeos. Quando eu vou fazer um vídeo para vocês, cara, isso aqui é o que eu mais uso no começo na pesquisa. É óbvio, né? Vocês veem que eu me aprofundo, eu falo de outras coisas que tem no RI, mas tudo começa aqui, porque se a empresa não tiver indicadores mínimos que eu esteja disposto a estudar ela, nem vale a pena para mim investimento. Cara, isso aqui já valeu sua inscrição no canal, já valeu o seu like, pelo menos eu espero que tenha valido, foi um puta esforço fazer isso aqui. Não perde esse evento, que é um evento de graça, cara. 3 dias, você vai ter que passar aí 3 dias para você aprender a investir aí de forma muito foda. Vocês viram aqui, isso aqui vai ser besteira, fichinha, perto do conteúdo que a gente vai ter lá, tá? Então eu espero vocês no evento, beijão e até o próximo vídeo.